Deixa eu fazer assim. Ai. Começamos, gente? Eu nunca sei quando começa, aí eu começo... Ah, Rita, Tonela, iniciou um vídeo, aí eu começo a falar umas besteiras. Daí depois acontece que aparece, né? Bom, primeiramente gostaria de falar uma boa noite, galera, a todos vocês. Essa semana, a semana inteira de live, tá? As lives são informativas, espero que vocês participem, porque é muito legal vocês participarem, muito legal vocês fazerem perguntas. E hoje nós vamos falar com o Fred, psicólogo, eu vou chamar o Fred aqui. Não vi... Boa noite. Nem vi o Fred entrar ainda, gente. Toda vez que a galera faz live comigo, eles somem. Aí eu não aperto o botão, outra do outro lado. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leonardo. Ah, Fred entrou agora, né? O Fred entrou. Falei, toda vez que tem live não entra, né? Boa noite, Marcela. Beijo, querida. Pierre, é isso? Preto? Boa noite, Maurício. Boa noite. Obrigado pelo carinho. Nós vamos falar, gente, sobre o Fred já tá me pedindo solicitação aqui. Ó, Thaís, tudo bem? Nós vamos medo, ansiedade, aí vira depressão, aí vira síndrome do pânico, medo. E você? Responde pra mim, participa aí. Você aí que tá participando ou que tá online, você tem medo do quê? Do que você tem medo? Será que já deu certo aí, Fred? Ai, Fred, não começa, hein? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bom. Fred, nós vamos falar sobre o medo. Eu fiquei sabendo, hoje eu fiz até uma enquete na... Ah, eu esqueci de anotar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fred, peraí. Convidar para participar? Ah, eu esqueci de editar. Geralmente eu edito e ponho o texto sobre do que nós estamos falando. Acho que agora ao vivo não consigo. Que agora eu descobri, eu tô a garota live, então a gente pode pôr assunto, entendeu? Para quem tiver, na hora que passar, para saber do que nós estamos falando. Bom, eu fiquei sabendo que tem gente que tem medo de elevador, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de tanta coisa, né? A gente sabe que também, ultimamente, depois da pandemia, que a gente muda de assunto, o medo ficou ainda maior, né? E virou ansiedade, virou síndrome do pânico. Aí eu queria ver com você que a gente começasse a falar do ponto desse, do que é ter medo de uma coisa constante, que ponto o meu medo sai da normalidade. Rita, é difícil hoje quem não tem medo, né? Porque a gente está vivendo um momento de um perigo eminente. Estamos, se Deus quiser, né? Estamos saindo aí de uma pandemia global que a gente nunca passou por um momento como esse de tanta instabilidade. Então, assim, para quem já era ansioso, né, catastrófico, tudo o que aconteceu potencializou todas as doenças possíveis. E aqueles que tinham não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma doença psicológica, né, acabou desenvolvendo, nem que, vamos pensar assim, quem não é o maluco do álcool em gel, que em todo momento está passando álcool em gel, né? Até lembrar que a pandemia não acabou ainda, né? Para as pessoas se conscientizarem disso. Mas a gente acabou vivendo refém do medo, porque quem não teve um parente próximo, um amigo, ou algum familiar, né, que foi tomado por essa pandemia, ou até perdeu um ente querido relacionado a isso. Então o medo ele não só bateu a porta, como ele adentrou a porta. Então nós tivemos que saber lidar com algo que nós não estávamos preparados. Porque falar de saúde mental, a gente cuidava do corpo, cuidava de... Tá falhando. Tá falhando? Você está sumindo. É. Você não pagou a sua internet. O duro que ela... O que você está fazendo? Voltou? Voltou.
vou fazer uma reclamação, viu? Eu, Continuamos a falar do medo. Inclusive, as pessoas que estão entrando online pode participar, pode fazer sua pergunta, pode falar sobre se você sente algum medo, se o seu medo piorou. Tá bom, galera? realmente, eu tô Continua. aqui, eu não sei por quê. Vai. Voltou? Como Ah. plano, é, voltou? Então, assim, Vai. como eu estava falando, todo mundo teve que lidar com algum fator relacionado ao medo, né? E o medo é um sentimento normal do ser humano. Todos nós é, estamos nascemos com medo porque é uma proteção, né? Quem não tem medo de ser assaltado? Você vai em um bairro que você sabe que corre o risco de ser assaltado, né? Então, assim, o medo, ele nos protege, porque aquele que não tem medo acaba morrendo. Porque o medo é um instinto protetivo do ser humano. Então, assim, enquanto o medo, ele me protege, por exemplo, assim, o medo de pegar o coronavírus, vamos pensar. Então, eu tomo todos os protocolos, uso álcool em gel, uso máscara, evito aglomerações. Então, assim, esse é um medo natural. Eu estou me cuidando, tá? Mas, assim, quando que isso se torna uma fobia ou uma doença? Quando o medo sai da naturalidade, né? Algo que era para ser comum, normal, ele acaba tomando todas as esferas. Então, se teve gente que se trancou dentro do quarto, né? Teve gente que não tinha nenhuma comorbidade ou não tinha ninguém de risco e essa pessoa se isolou totalmente, né? Que é a gente que lavava e até hoje jogava água sanitária em todas as coisas. Você tem noção? A minha mãe, até um aparelho de som que a gente tinha no momento da pandemia, ela começou a passar água sanitária, desbotou um monte de coisa. Por quê? Porque o medo ele se torna algo que vai tendo uma proporção cada vez maior. Então, assim, quando o medo sai do natural, da proteção, e ele impede que eu faça algumas atividades normais, ele já entra, já é caracterizado como uma fobia, né? E aí, a fobia pode desencadear outras doenças e não tratadas e não reconhecidas, ela vai crescer cada vez mais. Medo de elevador, né? Tem pessoas que têm medo de elevador. O medo não veio do nada. O medo nunca vem, sempre está ligado a um evento, né? Um evento de fato que aconteceu, né? Eu posso ter ficado preso num elevador, eu posso ter medo de ficar em lugar fechado, ou ela pode ter sido uma criação da mente, por assistir um filme, por ouvir relatos de alguém, né? Pode ter gerado esse medo, né? Como você colocou lá vamos falar um pouco da talasfobia lá, o medo do mar, da água do mar, né? Tem pessoas que só ver a foto, se eu mostrar a foto, ela já começa a ter a ansiedade, ela já começa a ter uma crise, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter palpitação, ela não controla mais a respiração, porque acaba se tornando algo agravante demais para ela. Eu já vi ter gente que tem medo de palhaço. Fala, eu não posso ver o palhaço, eu não posso nem ver a foto. Sim, porque é algo. Esses dias eu estava fazendo um evento e ia ter o palhaço, né? E eu fiz uma enquete: quais mães que os filhos tinham medo, né? Por quê? Porque muitas vezes viu alguma coisa ou associou alguma coisa à figura do palhaço, né? Algum filme ou algum episódio que gera um pânico, né? Muito grande. E não é frescura da pessoa. Não é algo. Porque se torna algo tão irracional que, assim, se você parar, pensar de maneira lógica, palhaço, alguém que pinta o rosto, coloca um nariz. Racionalmente, a gente vê, tem algum motivo, algum risco aparente disso acontecer? Não. Mas está ligado a um fator, a algo que foi traumático, relacionado ou à exposição ou à figura. Então, isso me gerou um medo e isso se transformou em uma fobia. E aí tem que tratar, tem tratamento a fobia, faz a terapia, isso? Ó,
toda doença, tanto ela tem ela tem tratamento, né? E o tratamento ele sempre é multifuncional, né? A gente tem uma equipe, você pega uma equipe, psiquiatra, psicólogo. Tem casos que só a terapia ela resolve. Por quê? O que eu vou fazer? Vamos pensar a pessoa que tem medo de andar de avião. É um medo, né? O barulho. E talvez tem gente que tem medo de andar de avião e nunca andou de avião. Porque pensa, e se o avião cair? Né? Porque eu não tenho controle. Então, quando eu tenho um perfil mais controlador, tudo que eu não tenho controle acaba gerando em mim uma fobia, acaba gerando em mim um sentimento que acaba tomando conta, acaba tendo uma proporção muito maior. Então, assim, como que eu vou tratar alguém desse jeito? É preciso ter uma exposição gradativa a isso. Claro que eu não vou pegar a pessoa e jogar dentro, mas você vai fazendo uma exposição gradativa. Você traz para fora o medo. Eu preciso expor aquilo que eu sinto. Porque tudo que fica, Rita, no meu inconsciente, tudo aquilo que eu não coloco para fora, que eu não descrevo, ele se torna algo gigantesco. Então, assim, por isso que a gente fala, nós temos medo. Vamos pensar, você tenta alguma coisa, você não consegue. Isso, vamos pensar, eu vou tirar a habilitação. Um medo, uma ansiedade, né? Aquele momento ali eu já estou pensando, pensamento catastrófico. Eu não vou passar. Eu penso no dia, já o meu coração já acelera, já cria um sentimento de vulnerabilidade. Então, o que chega no dia que acontece? A pessoa é reprovada. E isso vai crescendo, realmente. Vai na segunda, reprovada. Na terceira. Então, a pessoa, tem gente que criou uma fobia e não tirou mais a habilitação. Entendi. O medo, existe o medo natural. Vou fazer uma prova de concurso. Me gera uma ansiedade. E essa ansiedade pode ser positiva que vai fazer eu estudar mais. Positivo. O medo me ajudou. Né? Então, assim, existe o benefício do medo e existe o benefício daquilo que me Travou. levou. Você está travando. Internet. Você travou de novo. Olha, o pessoal está participando aqui. A Eva manda um boa noite. Deixa eu ver quem entrou aqui enquanto você está travada aí. Muita gente entrando. Léo do Lacres, beijo. Léo, o Luiz, nosso amigo da igreja, aí mandou um beijo, falou dupla de peso. O Franz também, eu mandei o convite para ele hoje, ó. Franz News também mandou um beijo. O pessoal tá entrando aqui. É uma pena que eu gosto de pôr o título da live, porque aí eles vão apresentando e chamando, falando que tá ao vivo sobre o assunto, né? Teve um pai aqui que falou que ele tem um filho de 14 anos e que o filho tem medo do Fofão. Lembra o boneco? O Fofão Uhum. também, gente. Deus é mais aquele Fofão, hein? E pode falar? Tinha gente que falava, lembra que tinha uma época que eles falavam que tinha uma saga, né? Uma sino, Fofão, que tiraram uma faca do pescoço dele, que era de magia negra. Aff! Hein? E até hoje tem muita criança que tem medo do Fofão. Olha, o menino é um adolescente já, né? 14 anos, Fred. Sim, mas a gente sempre precisa, Rita, chegar na raiz, né, de tudo, né? O medo do fofão pode estar sempre ligado a um fator de quando ele era criança, ele era novinho, ele viu a exposição daquele boneco, que aparentemente não é fofão, mas é esquisito, né? E ali acionou um gatilho que ficou relacionado a algo feio, a algo ruim. O Fred, sabe que eu lembro de uma história também de um casal que procurou a gente uma vez? O filho não conseguia fazer cocô. Ele tinha medo. Ele não conseguia, gente. Ele travava. Era uma criança. Tinha 8, 9 anos. Ele teve que ir no psicólogo, fazer o tratamento. Depois do tratamento, ele conseguiu. Isso é muito sério, mas é verdade. Falar, você estava de brincadeira que isso acontecia. Acontecia e aconteceu. Você acredita? E é mais comum, Rita, do que a gente imagina. Né? Por exemplo, assim, uma criança, quando ela é exposta ou ela tem uma infecção urinária, e toda vez que ela vai fazer, aquilo arde ou queima.
cria um sentimento, uma sensação que toda vez que você vai fazer, vai queimar, vai arder. Então, aí começa a retenção. Né? E onde a gente tem outros problemas, várias outras questões, porque sempre está ligado a um trauma, né? Então, assim, a pessoa, a Eva está colocando que ela tem pavor de coelho. E você Gente, vê, eu adoro coelho, eu acho tão fofo. Eu tinha um coelho. mas depende muito do coelho, de quando ele se sente ameaçado, de algum momento a criança vai ali, tenta Ele pegar, morde. ele vai morder. Talvez o dela tá ligado a isso. Então, qual é o evento traumático que ficou? E muitas vezes, o evento traumático, ele não vem para a consciência, ele fica no inconsciente. Por quê? Porque quando eu trago para a consciência, Rita, se torna mais fácil, se torna mais claro. Por exemplo, assim, fala assim, eu não acredito que eu vou conseguir. Eu não acredito nisso. A gente muitas vezes admitir é mais fácil porque você sabe com que você está lutando. Do que você ficar assim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu estou assim. O Fred, mas no caso, por exemplo, a gente está falando de coisas que pode ter sido lá da infância. Pode também ser outros sentimentos que me traz o medo de outras correlações, por exemplo, de alguma coisa, traumas da infância, mas não disso, de outras coisas, e aí eu tenho medo de outras coisas. A gente falou do avião, de pessoas controladoras, faz sentido, porque você não está no controle do voo, você acha que pode cair, pode você não vai fazer nada. Porque no carro você acha que você vai desviar, você acha que você vai, né, qualquer outra coisa você vai ter o controle. Mas pode ser relacionado mentalmente com alguma outra coisa, alguma violência, algum outro trauma nesse sentido, por exemplo, de quando criança? Sim, o medo, porque assim, ó, uma ansiedade, ela sempre assim, a gente fala que existe o combo, né? Uma fobia, quando ela se transforma em ansiedade, alguma coisa, ela nunca vem sozinha, ela vai desencadeando um monte de outras doenças. Vou dar um exemplo muito claro, muito prático. Existia um casal tinha 3 filhos, tá? Um de 18, um de 16, um de 10 e um de 6. O pai sempre chegava em casa bêbado. Quatro, então, né? Você falou três, então são quatro filhos. Esquece o de 18. Tá. Tá? 6, o de 10 e o de 12. E o pai, ele saía, ele bebia, ele chegava em casa sempre bêbado. E quando ele chegava em casa, ele se tornava agressivo e começava a querer quebrar as coisas e bater na mãe. O mais velho, o que ele fazia? Ele ia e segurava o pai. O de 10 anos, o que ele fazia? Ele tentava convencer o pai. Pai, você não pode fazer isso. E depois, quando o pai ficava sóbrio, ele ia lá, ele conversava. E o mais novo, toda vez que ele ouvia o portão bater, que ele sabia que o pai ia entrar, ele corria e se escondia. Ele corria e se escondia. Então, assim, essas 3 crianças cresceram. O mais velho, todas as coisas que ele começou a resolver na vida dele, ele resolvia no grito e na violência. Ele só sabia fazer isso. Ele não conseguia dialogar, ele não conseguia conversar, porque para ele a conversa não resolvia. Porque não resolveu com o pai. Então, o que fazia ele resolver o problema era a contenção física, era a agressividade. O do meio, ele sempre que tinha algum problema, ele tentava conversar, ele tentava buscar uma solução para isso. Já o mais novo, toda vez que ele se deparava com um problema, ele corria e se escondia. Ele não enfrentava, porque ele tinha medo, ele não enfrentava ninguém. Se tivesse algum problema no trabalho, ele não resolvia. Por quê? Por eventos traumáticos do passado, que na vida adulta se manifesta de outras formas. Então, pode ser uma associação paralela a isso, né? Algo que me traumatizou lá atrás, né? E isso pode também ter acontecido algum evento traumático, né? Medo de dirigir, sofri um acidente de carro, é explicável. Era criança, meu pai bateu o carro. Posso desenvolver uma um transtorno, uma ansiedade generalizada de vários outros medos.
Hoje tem muita gente com síndrome do pânico. Eu vejo tanta gente jovem, tô com síndrome do pânico. Ou gente mais velha, estou com síndrome do pânico. Eu nunca vi uma geração tão gigantesca com síndrome do pânico ou com ansiedade generalizada. E eu sei que elas caminham meio juntas. É assim, a ansiedade é uma coisa, a síndrome do pânico é outra. Mas a síndrome do pânico carrega medos. E tem surtos também. Ambas têm surtos, né? No Sim, caso, quando a gente porque, fala. É, tá falhando? Rita? Oi, você tava mudo, ah? Ah, tá. Porque assim, a síndrome do pânico é um medo, né? Então, assim, muitas vezes o medo de sentir medo já me gera. Eu tenho medo de sentir o medo. Isso já me gera uma ansiedade, né? Um pânico total que toma conta da vida. E o que você falou? Nós criamos, a geração que está vindo é uma geração intolerante à frustração. Não consegue lidar com a frustração. Não consegue lidar com os nãos da vida, né? É uma geração que consegue as coisas de maneira mais fácil, através da birra. Então, assim, existe os pais que compensam a falta que eu não estou presente na vida dos meus filhos, então eu vou compensando com tudo. Então não existe limite, né? Então eu terceirizo, eu coloco o celular, eu coloco. Então as crianças ela vive vidrada numa tela de celular. Tem criança de 12 anos, 13 anos que não sabe atravessar a rua. Porque vive no mundo da lua. É extremamente cibernético, extremamente evoluído, ligado extremamente à era da informação. E isso gera o quê? Quando eu me deparo com a vida real, com os nãos da vida, isso me gera o quê? Uma crise, uma ansiedade. Então, como o meu corpo, qual o meu mecanismo de fuga? Porque o medo é um mecanismo de fuga. Eu acabo desenvolvendo uma patologia. E aí eu posso desenvolver uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia social. Eu posso ir para um transtorno de dependência, que aí entra o uso de álcool, de droga, de substâncias ilícitas. Então, o medo, quando ele não é tratado, quando ele não é olhado na sua magnitude, ele se transforma em uma doença e ele vai ser cobrado. O nosso corpo, ele cobra isso. Né? Ele cobra isso de maneira e ele demonstra isso. Então, quando existe uma crise de ansiedade, é o corpo mostrando que algo não está bem. O meu corpo não. A carga que eu tenho recebido, né, os hormônios, essa ebulição que está aqui dentro, então eles transmitem isso através de sintomas. Palpitação, taquicardia, sudorese, aquele sentimento de sufoco, né? Então vai desenvolvendo várias coisas. Quantas pessoas com síndrome do pânico que chamam o SAMU? E as pessoas que estão à volta falam, é frescura. Não é frescura. É algo que toma. A pessoa ela perde o sentimento de consciência, né? Ela sai da casinha, vamos falar assim, né? Sim, No caso, até a Eva tá falando que a filha dela ficou grávida e até hoje tem síndrome do pânico. Mas alguma coisa gerou a síndrome do pânico dela, né? nesse Tem que processo ver. de ação. Tem que ver o que que acontece, né? Porque é que nem a gente fala. Eu acho que tem uma somatização também, né, Fred? Você, para desencadear uma ansiedade ou para desencadear uma síndrome do pânico, você vem de uma somatização daquilo que você falou. Você vai. Vamos imaginar um copo de água. Você vai enchendo o copo, enchendo o copo. E é aquilo que você falou, você não tira, né? Do seu. É consciente, mas você não consegue tirar. Ele vai sobrecarregando. A hora que chega, explode. E o negócio, quando explode, até o copo vaza, não tem o que você fazer. Tem terapia, tem tratamento, mas é plausível, né, que você perceba isso, que as pessoas vejam as pessoas diferentes. Eu fico muito chateada também, porque a gente vê muito casos depressivos, né, de pessoas depressivas, fala assim, ele também tem que se virar, ele também tem que não sei o quê. Aí a pessoa começa a tomar remédio, ela mesma para sozinha e não continua o tratamento,
Aí a pessoa fala, ai, é isso. E é uma doença, a gente precisa encarar as coisas como doença. Hoje a gente tem pessoas muito aproveitadoras, a gente tem muitas pessoas que inventam também, tem mil coisas, mas até isso acaba virando problema psicológico, porque uma pessoa que não consegue ter o caráter, que não consegue se alinhar ou se definir, porque assim, o primeiro passo de uma pessoa quando ela está numa crise, ou de síndrome de pânico, ou de ansiedade, ou depressão, me corrija se eu estiver errado. O primeiro passo é eu aceitar que eu estou doente. E ser doente em alguma fase da vida é normal. O que não pode é eu não acreditar que eu não sou doente. Eu falo assim: olha, eu tenho uma doença mental, estou ansiosa. Não estou controlando a minha ansiedade, então eu preciso de ajuda. Eu preciso de um terapeuta, ou eu preciso de um remédio com um psiquiatra. Eu preciso aliviar essa coisa que vai me matar, que tá me sufocando, que dá angústia, dá dor no peito, dá falta de ar, né? Então, assim, eu acho que o momento da sua vida você tem que falar: não, eu preciso de um tratamento. Poxa, eu tô deixando de fazer minha vida social. Nossa, eu não vou entrar num elevador. Nossa, eu não vou entrar, vou perder a melhor viagem da minha vida por causa do avião. Tem que parar um pouco para pensar: o que está acontecendo com você? Conversa aí. Nossa, mas por que que eu tenho isso? Por que que eu sinto isso? Será que eu me sinto. Existe casos de culpa também, Fred? Porque hoje o que tem mais eu vejo muito em relacionamento é culpa. Culpa de filho para pai, pai para filho, de relacionamento. Ah, não foi legal, tal, aconteceu alguma coisa, e fica naquela culpa e deprimiu. Sim, existe, né? Por exemplo, assim, só voltando na sua fala, realmente a pessoa, ela deixa de viver os melhores momentos por conta do medo, né? O medo, ele nos impede. O que paralisa qualquer pessoa de chegar ao destino que ela deseja é o medo, né? Porque, assim, eu preciso entender que eu posso traçar um plano, e nesse plano vai ter contratempos, e eu preciso lidar com a frustração e ter a resiliência de ressignificar aquilo que não dá certo, tá? Só que, assim, quando nós estamos falando com alguém que já desenvolveu uma comorbidade, já tem uma doença instalada ali, ela não vai chegar nesse nível de consciência de nos ouvir aqui e criar consciência: nossa, eu preciso de ajuda. Primeiro passo, ela precisa procurar um tratamento psiquiátrico. Ela precisa entrar com um medicamento ou antidepressivo ou moderador de humor, independente do que seja. Eu vou fazer um tratamento, primeiro, eu preciso retomar a sinapse que foi interrompida pela doença. Né? Porque o que acontece com o nosso corpo? Quando eu desenvolvo algum tipo de hormônios. Quando você desenvolve, você para. Para de parar esse vídeo que eu tô nervosa com você, essa internet. Não, eu duro que eu não sei o que aconteceu. Você estava falando, quando eu desenvolvo. Está rodando. O que acontece? Só faltava o senhor cair, né, senhor Fred? Quando eu desenvolvo, separando essa parte, eu não estou escutando mais o senhor. Quando eu desenvolvo, eu estou sumindo. Eu não sei o que acontece. Caiu. Só porque eu falei. Só faltava ele cair, ele caiu. Deixa eu ver se eu consigo pôr o título aqui, gente. Ah, só fica convidar para participar. É, deixa eu ver. Ah, não, aparece as pessoas. Aparece as pessoas só. Eu queria pôr o título, não consegui. Gente, vocês estão aí? Não vai embora não, tá? Fred vai voltar. É o Fred que tá me dando trabalho. Vai, Fred, me manda a solicitação que eu nem te mandei. Tô esperando você voltar. Já pedi pro pessoal não sair? Ai, já tô cansadinha. Gente, participa, faça sua pergunta. Amanhã, quinta-feira, além do dia do meu programa, amanhã, além do dia do meu programa na STZ, amanhã tem também uma live falando de tratamentos estéticos, ultraforme, preenchimento labial, corporal, tem tudo. Assiste, não perca as lives do meu Instagram. Vai, menino Fred. Deixa eu mandar para ele aqui. Fred, você tá sem internet, Fred? Eu vou pagar para você internet. Oh, meu Deus. Vamos, Fred. Vamos, menino Fred. Tu tá sem internet? Hã?
Fred, eu vou te pagar a internet. Então a gente vai ter que reclamar com a Claro e a NET aqui. Oxi, oxi, De para de verdade. cair. Eu acho que a internet aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto está complicado a internet aqui. Então vai, continua. Você estava falando. Que Eu quando a estava pessoa. falando da minha fala, que eu falei do posicionamento de admitir que estamos doentes mentalmente, no caso de ansiedade, depressão, a síndrome do pânico. Aí você usou de procurar, mas que a pessoa não tem consciência. Isso. Realmente, a pessoa ela não tem essa. é, Ela não consegue, por si só, ter esse julgamento. Por quê? Porque a pessoa, ela assim, quando a gente se encontra no problema, né, direto na dificuldade, é difícil a gente sair do problema e olhar de uma forma diferente. Por isso que quando a pessoa ela chega na terapia, que é algo de extrema importância, talvez assim, algo que para ela tinha uma proporção tão gigantesca, e depois que você faz esse processo de trazer a consciência, de mostrar, de despir totalmente esse problema, a pessoa fala, nossa, é uma dificuldade que eu tinha de um relacionamento com a minha mãe e com o meu pai. Isso desencadeou porque a minha mãe, ela era muito rigorosa. Ela tinha. Brava, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo algumas coisas que é recorrente a fatores passados ou até genéticos mesmo. E a pessoa ela não consegue ter essa consciência para procurar essa ajuda, né? Então, assim, realmente, muitas vezes, algumas pessoas, ao ouvir essa live, mesmo com as interrupções e tudo, elas vão chegar e, e vai ter esse estalo. Né? Tem pessoas que têm isso. Nossa, eu preciso realmente me posicionar, eu preciso buscar ajuda. Existem outras pessoas que ela não tem essa capacidade. Aí precisa que o outro leve, né, a procurar essa ajuda, até a pessoa ter um tratamento, até ela recobrar esse nível de consciência, resgatar aos poucos, para que assim ela procure essa ajuda necessária. O Fred, no caso, porque as pessoas elas confundem muito, né? É que nem fala essa história de, ai, já teve crise, não ter crise, né? Eu percebo assim, quando você fala de ansiedade, tem pessoas muito descontroladas. As pessoas brigam no trânsito, as pessoas matam por pouco, as pessoas roubam por pouco, as pessoas fazem coisa que parece que elas nem estão conscientes. Eu, pouco tempo atrás, eu estava falando com uma amiga, a gente estava falando de problemas da infância. Porque eu conheci a mãe dessa minha amiga que ficou brava. A mãe dela era muito brava. A gente era tudo criança, ela era brava. Ela, se a menina, tipo, fizesse um negocinho, ela punha de castigo, não deixava sair. Era rigorosa. Hoje, ela é uma mãe brava. Ela tem características da mãe, sem ter o pai, que o pai era mais amoroso, carinhoso. Porque, assim, existe, a gente pode ser bravo, mas tem que ter o lado do amor também, né? Dar até aquela troca. Então, assim, o jeito que a gente é criado também, eu acho que influencia muito, né? As atitudes, igual você falou, do pai bêbado, do comportamento da mãe, do comportamento do pai, porque fala assim, ah, não tem a ver. Tem sim. Tanto é que tem gente que tem pavor de quem os filhos vivem, porque fala, você vai mudar meu filho. Não diz, não só bíblica, mas não fala, digas com quem andas, direis quem és. Ah, não é não. Não, é comprovado cientificamente, eu não sei se você sabe disso, que as 5 últimas pessoas ou que você mais convive é quem você acaba pegando os hábitos dela. Tipo Sim, assim, com quem você mais convive, se é com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o amigo, você acaba virando igual, o gesto, a palavra, comportamento. sim, porque a gente acaba, nós somos muito por espelho, né? Nós espelhamos muito. Então, determinados comportamentos, mediante a convivência, nós acabamos reproduzindo isso. Então, assim, o ambiente, ele acaba definindo muito. Né? Você já ouviu, nossa, mas fulano tinha um comportamento, depois que foi para tal lugar, mudou totalmente. A mudança de ambiente, ele causa danos, tanto
ele causa danos, como também pode ser benéfico, né? Alguém que vem de um ambiente totalmente destruído, por exemplo, assim, eu não tive exemplo, né, positivo de pai, de mãe. Existem pessoas que ressignificam isso e, assim, eu tive um modelo de como não ser. Então, se torna pais excelentes, mães extremamente exemplares, que criam o filho com uma total maestria, porque eu não tive isso. Então, eu estou oferecendo ao meu filho o que eu não tive lá atrás. Só que existem pessoas que não conseguem romper esses padrões de comportamento. Eu cresci a minha vida inteira com um determinado tipo de comportamento, né? E automaticamente eu acabo desenvolvendo isso. Né? Por exemplo, assim, uma mãe que tem medo de chuva. Toda vez que chove, ela entra em crise, em pânico. Os filhos dela, automaticamente, chuva, minha mãe tem medo, referência próxima, começa a desenvolver o medo. Né? Começa a desenvolver. Porque o medo, ele se desenvolve, né? E ele é sustentável. Quanto mais eu vou falando dele, mexendo com ele, mais ele pode crescer. Né? Então, assim, é muito sério essa situação. Porque, assim, nada começa com uma proporção gigantesca. Só que a gente nunca faz o tratamento paliativo, a gente nunca faz o tratamento antes. A gente espera se agravar, né? Aí, quando se agrava, que já está num estado crítico, que aí eu vou procurar ajuda. A gente nunca busca antes. Gente, estou sentindo que eu não estou legal. Tem uma semana que as coisas não estão bem comigo. Estou sentindo isso. Acho que vou procurar uma ajuda. Né? Acho que vou procurar. Acho que eu vou pagar uma terapia. Né? Porque uma terapia é investimento, né? É investir em você. Eu falo muito isso, né? Atividade física, terapia, nutricionista, né? Todos esses profissionais que promovem esse bem-estar, né? Não é um gasto, é um investimento. E se você não investe, nem que seja um mínimo em você, que é o mais importante, né? Você tem que saber que você é o ser mais importante, né? Se você não investe em você, você não vai investir em mais ninguém. Pois é. E os pais também perceberem, né, das crianças, que nem quando a mãe fala aí que tem medo de palhaço, tem medo de bicho, tem que tomar cuidado e ver o que que tem atrás desse medo. O medo pode ser alguma coisa lá atrás, pode ser alguma coisa que aconteceu, porque todos nós damos aí, né, sinais sobre isso, né, Fred? Sim, né? Assim, a gente tem, nesse momento de pandemia aí, nós temos várias crianças que agora, nesse processo de retomada de escola, têm chorado porque não quer voltar para a escola, né? Com medo que a convivência dentro de casa, olha, não pode, né? A forma de ensinar, de falar, acabou sendo mais traumático do que deveria. E claro, né, Ita, a gente não existe, também não podemos exigir de nós sem conhecimento, né, a estrutura, a gente não tem um preparo. Por isso que a gente tem que sempre estar procurando essa evolução, tem que estar procurando essa ajuda, tem que estar procurando se desenvolver para que possamos estar o máximo possível preparados para lidarmos com as situações adversas que vamos enfrentar na vida. O Fred, a gente fala, né? Tem um outro episódio disso que você falou, tem muito a ver das crianças voltarem para a escola, porque teve uma filha de uma amiga que falou assim, ó, mãe, eu não quero aula normal, eu quero fazer aqui em casa, digital mesmo. Quero ficar aqui. Lógico, na casa tá na cama, tá no computador, tá comendo, sai, ficar falando. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O Leonardo tá falando assim, quando ele era criança, né? As coisas dentro de casa era tudo resolvida no grito. O que ele aprendeu? Qual é a linguagem? Como que ele conseguia respeito? Como os pais conseguiam respeito dentro de casa? Através do grito. Sai lá fora e aí você quer gritar. Você quer agir da mesma forma e você percebe que o mundo não é daquela forma. Aí por isso que a gente tem hoje muitas pessoas controladoras, abusivas. Relacionamentos abusivos se dão mediante a isso. Eu aprendi, né? Nenhuma pessoa que é abusadora, abusiva na questão de relacionamentos, veio do nada. Vem de uma família que o padrão de comportamento era esse.
né? Através da intimidação, através da ameaça, através da agressividade. Então, você desenvolve, né? Você acaba desenvolvendo. Nós somos seres que estamos em constante evolução. E aquilo que eu alimento é aquilo que cresce, né? Tudo que eu alimento é aquilo que cresce. Se eu me torno uma pessoa negativa, catastrófica, que tudo vai acontecer, que nada dá certo, isso cresce dentro de mim. Então, até as coisas que é para dar certo, eu faço dar errado. Porque é o que eu alimento. E é tão diferente quando você encontra as pessoas que são... têm uma visão positiva da vida. Ah, tá difícil, mas a gente vai passar por isso. Né? Ah, então aí pandemia, mas se Deus quiser, essa pandemia vai passar, nós vamos nos tornar pessoas melhores. A pessoa consegue ver o lado bom de uma tragédia, de coisas ruins. Né? Então nós temos que lidar com esses tipos de pessoas, paralelos de pessoas, né? E aí você fala assim, nossa, gente, que situação, que carga negativa. Eu tava falando com fulano, parece que sugou as minhas energias, só fala de tragédia, só fala de coisa ruim. A pessoa em 5 minutos falou de tanta tragédia que você não tem nem o que falar. Ah, pesa. Tem gente que você vai lá, só conta o problema dela. Ela nem conversa com você, ela não pergunta nem como você tá. Aí você vai para fazer uma coisa para descansar a sua cabeça, além de ficar falando, só fala de problema. Só fala de problema, de problema, de problema. Isso é o que mais tem, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba afastando, porque todo mundo tem seu problema. A hora que você encontra, você quer falar de coisa boa. Desabafar um pouco é legal, ter um pouquinho de ouvido, mas toda vez só isso. Eu vi uma postagem muito interessante, Fred, que fala assim, tem um cara sozinho na mesa. E me fez refletir muito. Ele tá sozinho com vários copos, assim, aí ele fala assim, eu sempre convidei todo mundo, eu sempre fui animada, eu sempre fiz tudo, eu sempre fiquei pedindo para sair comigo, para fazer isso comigo, para... Hoje eu não chamo mais ninguém, porque eu vi que quem era o amigo era eu. É uma realidade. Né? Tipo assim, você tá lá, tá, vamos, 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 porque geralmente, não só na questão que você tá vivendo hoje, é que nem a pessoa, ai, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Todo mundo tem um tempo para se organizar, para se fazer uma coisa boa, porque a gente precisa disso também, porque senão todo mundo, é que nem eu falo, uma hora da vida você adoece, é normal, é natural. É natural você adoecer, é natural acontecer as coisas, né? Não seria normal se a gente não fizesse, não acreditasse, não aceitasse, vamos falar assim. Aí eu falo assim, eu pensei muito naquela imagem, porque assim, hoje eu tenho um programa, né, na rádio também, fora a TV, a mídia social aqui é muito forte. Fred, o que as pessoas mais falam, que ela hoje também que receberam, que tinha medo de pessoas. De que as pessoas fazem, dos amigos de verdade, da falsidade, dessas coisas, de pessoas que se aproximam só para querer uma coisa em troca. Pessoas que se aproximam só para saber como você faz o que você está fazendo. Pessoas que querem pegar alguma coisa sua para te denigrir, para te diminuir. E sem falar, né, com a questão da inveja, né? A Toda gente que... falou... Não, a grande maioria hoje da votação na rádio, hoje de manhã na Band, que eu faço o meu programa Show da Manhã, foi, eu tenho medo de pessoas. Porque eu falei, é difícil eu ter medo, assim, de alguma coisa. Todos os meus medos eu encaro, porque eu fiz terapia, e o medo, ele me falava muitas coisas que você tem que encarar, não tem o que você fazer. Que você tem, a não ser que tinha alguma coisa. Então, eu sempre fui de encarar. Eu não tenho uma coisa, eu tenho, não. De altura, não. De bicho, não. Muito pelo contrário, eu sou até meio desafiadora, dá pra ter medo de mim. aí a pessoa pega e fala assim, olha, mas e aí? Eu tenho medo do quê? Eu pensei, eu tenho medo das pessoas. Porque era igual na eleição, na política. Você senta numa sala igual aqui, vamos, vai votar, vai fazer. A pessoa vira as costas e muda tudo. Ela muda por um cargo, ela muda por um dinheiro, ela muda pela falta de cara, ela muda por segundos. corrompe Porque vai muito. beneficiar só ela. Ela é egoísta, nós somos egoístas. Mas aí ela muda a palavra. E você fala, como é que é? Não tem como mesmo, né? As pessoas se corrompem muito fácil, né? E eu falando do cara que estava sozinho na mesa tal. Então, assim, hoje nós somos a era que vive. Balmer ele falava da modernidade líquida, né? Onde as coisas ia chegar um tempo que a modernidade ia ser tão alta, tão grande,
que os relacionamentos não teriam solidez, seria algo líquido, né? Seria algo... Não seria algo profundo. E assim, a gente vê muito, as pessoas... É uma era de Instagram, né? Então, assim, você posta a sua vida, então, para todo mundo você tem uma vida perfeita, você não tem problema, né? A sua vida é a top, né? Nossa, como eu invejo a vida dela, né? Ai, é fácil postar uma rotina de academia com a vida que ela tem. As pessoas nunca percebem o sacrifício que a pessoa faz, Querer né? fazer, ninguém quer, né? Então, como tudo hoje é muito, muito superficial, a gente quer tudo de maneira muito fast food, né? Muito rápida. Então, assim, a gente, por não ter o que o outro tem, nós acabamos criticando o que o outro é por inveja do que a pessoa se tornou, né? Então, assim, você vê que isso faz com que a gente se torne seres humanos cada vez mais ruins, invejosos, e que muitas vezes entra num estado depressivo de imaginar que a vida de fulano é perfeita. Gente, não existe vida perfeita, né? Não existe. Tantos casamentos que era modelo no Instagram, dentro de meses, estava se separando, né? A gente tem que entender que vida real é diferente de uma vida... Porque imagina aí, você é uma influenciadora. Imagina você ir para suas redes sociais só falar de desgraça. Quem ia te seguir? O Fred, mas eu vou falar um negócio pra você. Você vai chocar. Eu tenho a rádio, a TV ali, e as nossas postagens. Quando é uma foto dança, quando é um negócio que a gente ajudou, tem visualização? Tem. 5.000, 1.000, 2.000. Quando é uma desgraça, um acidente, um negócio, explode. 200 compartilhamentos, é o que mais dá. Aí você Por isso que percebe. muita, por isso que muita gente só posta, ou só fica nisso, ou só faz isso. Mas essa nunca foi a minha meta em questão. Por que eu tô te falando isso? Porque nós fizemos um teste uma vez num jornal que a gente trabalhava, e a capa dele, quando era uma coisa muito ruim, ela explodia, esgotava e vendia tudo. Aí, quando era uma notícia, ao contrário, a gente fez o teste muito boa. Tipo assim, conseguiu doação para Santa Casa, 1 milhão de tal. Não saiu do lugar. Conseguiu doação, obrigação. Não é obrigação. A Santa Casa não é, ela é uma entidade particular, então não é obrigação. Se eu estou ajudando, eu também não é porque eu tenho, eu sou obrigada, concorda? Eu ajudo porque eu quero e também não preciso ficar mostrando. Mas, tipo assim, você não é obrigada. Mas isso acontece muito na mídia. Se você colocar uma coisa de ruim, parece que ela espalha absurdamente. A Vanessa fala aqui, ó, de relacionamentos rasos. Eu acho, Vanessa, que as pessoas elas não se relacionam nem consigo mesmo, que a gente falou. Então, como ela vai conseguir relacionar com o outro? Eu acho que o que falta em todo mundo hoje, eu falo por experiência própria do que eu já vivi. Você, quando você não se conhece, você engana você mesmo e os outros. O Fred pode me corrigir. Porque o que acontece? O ser humano não se conhece. Aí, você fala assim, ó. O ser humano não se conhece, ele acha que ele tá gostando da pessoa, tá apaixonado. E não tá, então ele engana ela. Ele acha que aquilo é vida. E não é. Porque ele não se conhece. Porque assim, aquilo que a gente fala, quando a gente se gosta de verdade, se ama. Quando é se amar, é isso que ele falou, é se cuidar, é aceitar os seus próprios defeitos. Não o outro vir te diminuir, te pôr pra baixo. Porque aí você vive um relacionamento e fala assim, ó, eu vivi, Fred, um relacionamento abusivo. Demorou pra eu sacar que eu tava. E Porque eu achava que você tinha que aceitar. E não você, era isso. Tipo você assim, peraí, como que é? Aí você fala assim, você viveu, viveu. Eu nunca falei isso. É a primeira vez que eu tô falando aqui. A pessoa, todas as frases dela, ela queria me diminuir. Eu pensava, falava, nossa, nunca tava bom. Nunca tava bom. E eu tava sempre feliz, e ele sempre estranho. Aí eu falava, meu Deus. Mas eu, aquele meu jeitão, ia levando. Depois que eu comecei a colocar os pingos nos is e cair na minha real, eu falei, Deus me livre, eu estava dentro de um relacionamento abusivo. O amor não é isso. O amor, ele te dá força. Ele te põe pra cima. Vai, amor, faz. Você também faz. Você fica feliz com o sucesso do outro. E pensa que é fácil, Fred, ser feliz com o sucesso do outro? Aqui, ó. Mentira. Mentira, porque a grande maioria fala assim, ela fez isso aí que você falou, ela tem isso porque ela tem condição, ela tem isso porque ela tem dinheiro, ela tem esse corpo porque ela fez isso, ela tem... Todo mundo dá uma desculpa. Você pensa que é fácil?
Não é fácil ver o sucesso do outro quando você não tem o amor dentro de você, o sucesso, porque assim, ó, para ver quantas mulheres elogiam mulheres. Eu tô aqui, eu fui política, eu fui mais nova e mais votada no começo com 30 anos. Cadê? Tipo, eu tinha que ter apoio de mulheres hoje. Quantas mulheres você vê na política? O pessoal só quer detonar, só quer falar, entendeu? Então, é complicado. Aí você vive um relacionamento, então você quer diminuir o outro? Pra quê? Então, assim, eu percebi isso, eu fiz terapia, fiz análise anos. Hoje não, hoje eu não aceito menos do que eu mereço. Hoje cada um tem que saber o que você merece. Aí falar, ah, isso é se sentir superior. Não, ninguém é superior a ninguém. Mas eu mereço uma pessoa que me ama, que me cuida, que me trate bem, que me dê apoio, me elogia. Não fala assim, ah, a sua roupa tá ridícula. Não, porque também existe maneiras de você falar. Fala assim, nossa, amor, pode ser assim tal. E tal. E quando a pessoa te ama, nada disso ela faz também, tá? Mas, Rita, você falando sobre tudo isso, a gente percebe algo, né? Você quer ver quem está realmente do seu lado, você não mede no momento de desgraça, né? Porque todo mundo acaba se sensibilizando, até pelo que você falou. Sim. Mas quando você está bem, quando está no auge, né? Muitas vezes, assim, tem pessoas aí que têm uma motivação, que tentou algumas vezes. Vamos pensar assim, quem está tentando passar por um processo de emagrecimento. A pessoa tenta, ela volta, não consegue, e aí desanima, e volta de novo, e a pessoa está tentando, e ali aquela força de vontade com as ferramentas que tem, muitas vezes não encontra ninguém. Fala, nossa, que bacana, você vai conseguir. Nossa, Ah, não, fulano, para, que fulano só consegue porque tem dinheiro. Ah, só consegue por conta disso. Então, assim, a gente muitas vezes não nos prestamos a prestigiar o outro, aplaudir o sucesso do outro, porque o sucesso do outro me incomoda. A Porque se determinação, né? a determinação do outro, a conquista do outro. E assim, a pessoa chega, nossa, eu consegui perder 2 quilos, mas só 2? Quanto tempo você está fazendo? Sabe? São coisas tão difíceis, né, de imaginar que o ser humano ele tem encaminhado a ser cada vez mais individualista, como você falou, egoísta, e o sentimento de humanidade a gente tem perdido, né? Como não se preocupar, né, com o outro que está à nossa volta sofrendo. E quando você cuida, se importa com essas pessoas ainda saem falando que você quer se aparecer Pois é, por conta de Ibope. pois é. Ah, isso aconteceu muito comigo no começo, agora já parou. Agora todo mundo virou digital, né? Mas eu não era digital. Quando eu fui na política e tinha isso, aí falava, mas aí, graças a Deus, foi só o começo, que bombardearam bastante. Eu me fortaleci, amadureci muito, sou muito diferente hoje. Hoje, nem tudo eu absorvo, porque eu sei que o seu absorver vai me fazer mal, então muitas vezes eu dou o retrocesso, que nem fala, toda ação tem uma reação, não fico preocupada com a reação, e muitas vezes eu não reajo. O meu silêncio é a minha maior arma, assim, quando eu consigo, né? No caso de ser pessoa pública, quando eu falo, né? Porque a política eu sofri muito, Fred. Eu fiquei pensando nas mulheres do Talibã que hoje perderam os direitos. E hoje a gente tem direito de tudo aqui, até de mostrar bunda, mostrar peito e tal. E aí eu fico pensando, a gente demorou tanto para conquistar e a gente não se conquista, né? Tipo assim, a gente não fica, né? Eu não, eu vi hoje, eu vejo uma menina tá em transição, eu falo, que linda, eu falo para ela, vou te copiar, eu vou tentar fazer. Todos os meus comentários, eu vejo uma mulher, tá, que linda, eu gosto, você é maravilhosa. Não é uma coisa, é que isso tá em mim, porque você reflete o que você tem em você, né? Hoje eu mandei um vídeo para minha professora, ela falou, que linda, você é muito fofa, você editou. Aí eu falei assim, ó, às vezes eu mando e falo, eu fiz com carinho, eu adoro fazer isso, e mandei. Então, assim, isso é o que eu tenho dentro de mim. Então, o que eu tenho dentro do outro, eu não posso controlar. Então, assim, não tem o que eu fazer. Entendeu? Não tem uma regra. Já escutei muito assim, é tudo puxa-saco. Fala isso para puxar o saco. Então, eu reflito assim, o tanto que eu sofri politicamente, não só de preconceito por ser mulher, de assédio. As pessoas assediam, as pessoas não têm respeito.
manda coisa assediando. Às vezes até aqui eu nem ligo porque eu ignoro, eu apago e já bloqueio. Porque eu acho desrespeitoso. Que eu penso assim, tem mãe, eu tenho filho, né? A gente tem que ter respeito. Mas politicamente, judiar, e eu era muito imatura, né? Jovem, tipo, meu primeiro mandato, eu fui uma das que mais fiz projeto, tem os projetos aí. E aí eu falo assim, aí você vê lá no Talibã, eles estão matando por ser mulher. Não pode ser nada. Então, assim, gente, a gente tem que ter gratidão, ser feliz. E não julgar o outro, né? Torcer pelo sucesso. E tipo assim, ó, você não quer torcer? Não torce, mas também não fala mal. Olha pra tua vida, segue a tua vida, né? Segue a sua vida. Então, assim, não gosta, não assiste, não gosta, não compartilha, não gosta, não fala mal. Teve uma situação de um grupo também que aconteceu. A pessoa tinha acontecido uma coisa muito triste com ela. Aí todo mundo, ela mudou, ela mudou. Mudou nada. No mesmo dia, 2, 3, ela tava falando mal de outra pessoa. Você parar no momento de dor para falar mal do outro, não é melhor você seguir sua vida, né? Tipo assim, então você vê que as coisas são criadas mesmo, né? Então, fala assim, ai, bababá. Não, todo mundo pode. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando que eu sou inspiração delas, e uma pessoa me mandou, falou assim, eu nunca vou conseguir. Falei, vai! Eu não consegui isso do dia para a noite. Eu tô 7 anos. Eu falei assim, é difícil. Tem dia que dá vontade de meter o louco, aí tem dia que eu volto atrás, você vai se sentindo melhor. Aí eu até brinco, para mais de uma pessoa eu já falei assim, eu ajudo você, eu faço desafio com você. Tanto é que eu já lancei vários desafios, vou treinar com você. O treino virou uma terapia para mim. É um momento que eu não pego o celular, só se for gravar, mas é a personal que grava, então eu não olho o celular. Eu desligo a minha mente e, se puder, principalmente no meu Pilates, eu fico ali 3 horas. Eu não sinto nem dor no corpo. Eu vou sentir depois. Eu tô morta depois. Mas é uma coisa que faz bem a minha mente, a minha alma. Tipo, eu me descobri nisso, né? Então, assim, é uma coisa que faz parte. Acho que todo mundo tem que descobrir uma coisa que ama muito para tirar a sua ansiedade, tirar o seu medo, amar a si mesmo mais e melhorar todas essas coisas. Um comentário aqui, acho que, deixa eu ver, a Gabi, ela escreveu: as pessoas querem se sentir superior. Ver os outros pior que elas faz elas se sentirem bem com o caos que é a própria vida, né? Ver o outro mal faz bem por causa do próprio caos que é a vida. Então a gente vê que, infelizmente, né, nós temos que lidar com tudo isso. Por isso que a gente precisa acreditar em nós mesmos, nós precisamos lutar, precisamos ir realmente ter ressignificar. Todo mundo tem os seus traumas, suas dores, suas frustrações, suas decepções, esperar algumas coisas que não aconteceram. Então, assim, a gente tem que lidar com essas situações e encontrar esperança no meio de tudo isso para continuar. Porque só conta a história aquele que continuou. Não aquele que desistiu, mas aquele que continuou. Aquele que persistiu, aquele que foi até o fim, mesmo caindo, mesmo tropeçando, mas eu me levanto, volto do começo de novo, faço tudo novamente. E então, assim, hoje, a vida de hoje, vai se destacar aqueles que realmente tivessem esse poder de ressignificar suas dores, seus traumas, ressignificar esse momento tão difícil que foi a pandemia, as percas que muita gente teve, que a grande maioria perdeu, né? Se não perdeu algo, nenhuma pessoa ou um emprego, né? Mas perdeu uma estabilidade, perdeu tantas coisas, né? Então a gente precisa se ressignificar para reescrever uma nova história a partir de agora, né? É isso, né, Fred? Obrigada mais uma vez aí, viu? Obrigada por você estar sempre comigo, sempre que eu te chamo à disposição. A gente também troca sempre ideias, assim. Para mim, eu li também uma frase esses dias, eu voltei a pegar meus livros até de neurolinguística, ele fala assim, ó, se você, uma das coisas que é para ter sucesso é para você, primeiro, não desistir. Segundo, você ser insistente. Terceiro, caiu, vai levantar. Quarto, ter pessoas ou andar com pessoas mais sábias que você. Porque quando você tem pessoas que sabem mais que você, ou sabem mais, eu não estou falando de superioridade, nada.
Eu sempre gostei de andar até com pessoas mais velhas ou pessoas que de vários assuntos até para eu aprender. Eu sempre fui muito curiosa. E isso faz a gente sentir muito bem, porque cada dia é um aprendizado. Tipo assim, se você é curioso, se você tem aprendizado, isso também é uma das histórias de sucesso. Então, eu fico muito feliz de fazer parte aí da sua amizade, da gente quando, oh, tá tudo bem, a gente não se vê, mas quando precisa, um liga pro outro e fala, e aí, bora, bora, né? E vamos que vamos. Então, obrigada mais uma vez. E é isso, e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar e quiser, eu estou à disposição. Internet, por favor. Pode deixar. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até mais.